Bom, então o objetivo aqui, na verdade, a partir de agora, é entender por que, por que se precisa ter um conhecimento avançado sobre a ferramenta Sigma, né? E quais são as vantagens que esse conhecimento avançado vai trazer. Na verdade, é entender quais são os resultados que esse conhecimento avançado vai trazer, né? Então, aqui a gente faz a comparação entre um usuário comum do sistema, um usuário que recebeu treinamento, que tem o conhecimento básico para operar ele, de um usuário avançado, né? Um usuário comum normalmente encontra algumas restrições no sistema, ou seja, se o sistema ele tem tais e tais e tais ferramentas, então eu trabalho dentro do que eu vejo, do que está claramente visível no sistema, né? Mesmo que o sistema tenha mais de 150 relatórios, que é o caso do Sigma, né? Isso não me impede de ter novas maneiras que sejam, na verdade, mais interessantes para a minha empresa de utilizar o sistema, né? De repente eu quero a informação de um jeito e dessa forma isso faz muito mais sentido para a minha empresa, né? Já um usuário avançado, ele tem permissão, ou seja, ele entende o sistema e o sistema está sob o domínio dele, então ele consegue entender as ferramentas que o sistema dá para ele, mas não só isso, ele consegue criar novas ferramentas baseando-se no próprio sistema, né? Uma diferença também clara é a diferença na própria confiança em relação às informações, né? Um usuário comum ele está extraindo aquele relatório, mas na verdade ele não tem certeza se aquela informação é a que ele precisa ou não, né? Então, o que o usuário avançado vai ter? Ele vai ter confiança na informação que ele está extraindo, porque ele trouxe aquela informação sozinho. Ele mesmo sabe de onde aquilo está armazenado, ele sabe como aquilo está armazenado, então ele sabe, ele tem propriedade para dizer que se o relatório está extraindo aquela informação, é porque aquela informação é a que está no sistema. Já o usuário comum, às vezes, tem dúvida, né? Ele tira um relatório e não sabe bem se aquela informação é o que representa o que ele está tentando representar, né? Então, também tem uma grande diferença entre o usuário avançado e o comum, é que o usuário avançado ele se sente mais como o dono do sistema. Ele entende que o sistema funciona de uma maneira e que ele pode muito bem modificar a forma como o sistema funciona. Ele pode criar novas rotinas de trabalho dentro da empresa dele, porque ele se sente o dono do sistema e não só um usuário que tem e usa as funções que o sistema permite a ele. Também uma diferença grande é se o usuário comum ou usuário avançado vai gerar uma melhoria pontual ou uma melhoria contínua na sua empresa utilizando o sistema. Porque o usuário comum, quando ele recebe um treinamento, ele vai entender as funções que ele tem para trabalhar, para implantar, vai realizar o trabalho de implantação e depois daquele momento ele simplesmente já realizou aquele trabalho. Então, às vezes, muitas empresas, depois que implantam o Sigma, ficam estagnadas, né, durante um bom período de tempo, usando sempre as mesmas ferramentas, fazendo sempre a mesma coisa, enquanto poderia haver um processo de melhoria contínua, né? De repente, aquela ferramenta que ele usava antes não usa mais, usa uma ferramenta nova de uma forma diferente, e isso vai otimizar o processo dele lá na ponta, né? Então, essa é uma diferença importante que precisa ser observada, né? Então, quando alguém se propõe a fazer um curso como esse dos usuários avançados do Sigma, o objetivo é o quê? É ter mais permissão no sistema, é entender que ele vai ter uma confiança nas informações, porque ele vai saber onde aquelas informações estão, ele vai se sentir o dono do sistema e ele vai poder promover para a empresa onde ele está um processo de melhoria contínua utilizando aquela ferramenta. Bom, então o objetivo agora é entender quando e por que se aprofundar na ferramenta, né? Qual é a motivação que leva alguém ou alguma empresa, um profissional, a se aprofundar nessa ferramenta, né? Então, o primeiro ponto é quando existe custo-benefício para a empresa, né? Se a empresa tem um problema atual que precisa ser resolvido e é um problema que pode trazer resultados e esses resultados são atingíveis se as pessoas na empresa têm o conhecimento necessário, têm as informações em mão para resolver os problemas, então esse é um grande motivo para se aprofundar na ferramenta, né?
Então, se os resultados possíveis são alcançáveis com essa informação, né, que isso vai gerar benefício para a empresa, é uma motivação para se aprofundar também na ferramenta. Também outra pergunta que se deve fazer é se há afinidade. Às vezes o profissional da manutenção não está muito habituado, não tem afinidade com informática suficiente para se aprofundar nesse ponto. Então, é melhor que ele deixe isso para outra pessoa, né? Às vezes vai ser necessário contratar outra pessoa para isso e mesmo assim, mesmo contratando, vai haver um grande custo-benefício, né? E também se existe solução física, né? Ou seja, se o problema que a empresa está enfrentando, que a manutenção está enfrentando, se ele é resolvível, né, com uma solução física e prática, né? Por exemplo, tem alguns problemas, né, de gestão que você consegue resolver com um quadro de informações, né, com algumas técnicas que são mais práticas. Não precisa também fazer com que tudo passe pelo sistema, né? Então, bom, a única pergunta então que resta, né, a fazer é qual é o resultado que a empresa precisa. Então, enquanto a gente mostra as ferramentas que o Sigma tem, quando a gente mostra quais são as ferramentas avançadas e como utilizar elas, nós precisamos sempre pensar no resultado que a empresa precisa, né? Senão a gente cria soluções para problemas que não existem, certo? Então, a primeira pergunta é essa: qual é o grande problema da manutenção na sua empresa agora, né? Isso que cada um dos alunos do curso avançado tem que pensar. Qual é o problema que eu posso resolver com Sigma na minha empresa? Bom, pode ser que o resultado que a empresa precisa é fazer mais com menos equipe, né? Pode ser que a empresa esteja passando por um momento difícil, a equipe está menor, sabe-se claramente que a equipe não dá conta de todo o serviço que tem, mas a gente precisa fazer mais com essa equipe que a gente tem, né? Então, qual é o problema? Eu preciso fazer mais com menor orçamento, né? Eu tenho um orçamento pequeno, eu tenho que trabalhar dentro disso, né? Eu tenho que priorizar então meu trabalho para que a minha equipe trabalhe dentro desse orçamento. Eu tenho que priorizar o menor índice de quebra. Normalmente a gente sabe que todos esses objetivos eles acontecem ao mesmo tempo, mas sempre tem um item, sempre tem uma restrição, né? É bem importante o pessoal que está trabalhando entender qual é essa restrição e trabalhar em cima disso, né? Então, o que eu quero? Eu quero aumentar a confiabilidade, eu quero atender a normas, eu quero atingir um nível de conformidade. Então, o que é importante agora que cada aluno pensa, pare um pouco, pense e faça. Por que eu estou fazendo esse curso? Qual é o objetivo, qual é o grande problema que, se fosse resolvido, a empresa, né, o meu chefe, as pessoas olhariam e diriam: esses caras resolveram um problema em tanto, né? É esse problema que você tem que pensar em atingir com o Sigma, né? Então, ou seja, agora a questão não é mais pensar somente nas ferramentas que o Sigma tem, né? Pensar nos relatórios que ele pode dar, mas não, inverter o processo de pensamento. Você tem que pensar qual o problema que tem, e aí a gente vai conseguir achar no Sigma formas de você pensar que as informações que o Sigma gera vão te gerar mais condição, né? Se essas informações forem resgatadas em tempo, né, elas vão te gerar mais condição de resolver esses problemas, né? Então, se você tem resultados que você pode atingir tendo mais informação no menor tempo, um tempo hábil para tomar uma ação, né? Se esses resultados são relevantes, né? Se a empresa olha para esses problemas de forma séria, né? Então você tem uma grande oportunidade com esse curso, né? Bom, então, se vai gerar resultados, sei o problema que a minha empresa pode resolver com isso, né? Então, a gente precisa entender o seguinte: quais são as informações que o sistema tem, né? No processo que a gente vai inserindo informações no sistema, muita informação é gerada. E eu preciso entender quais são as informações que eu já tenho no sistema e quais eu não tenho. Não adianta eu querer uma informação que eu ainda não tenho no sistema e assim vai. Então, normalmente, o sistema, depois que está implantado, ele tem ordem de serviço, programações, informações sobre a mão de obra, informações sobre o tempo trabalhado, caracterização das falhas por sintomas, defeitos, causa e solução. Eu posso fazer análise de falhas também, eu posso controlar disparos, eu posso controlar calibração, eu posso controlar checklist, fichas técnicas, etc, etc.
é muita informação que o sistema tem, né? Bom, então eu preciso olhar para a empresa, o que o pessoal está inserindo no sistema. Eu tenho minhas máquinas, eu tenho horas trabalhadas, é só isso que eu tenho? Ah não, de repente eu tenho custos, eu tenho outras informações. Essas aqui são as informações que a gente mais observa serem inseridas no sistema. O sistema pode ter, se receber dados, são informações que a gente observa que menos empresas utilizam, né? É o custo em peças, é o custo da mão de obra, é o uso real de peças, né? E na verdade, o que mais interessa, que são essas informações, muitas vezes não são utilizados, né? Então, às vezes o pessoal pensa, mas peças, saída de peças eu já controlo pelo meu ERP, né? Mas no Sigma, se você conseguir controlar, se você conseguir integrar isso, você vai acabar sabendo quanto você gasta em cada máquina, quanto você gasta em cada tipo de OS. Provavelmente pelo seu ERP você não sabe isso, você só sabe que você está gastando, mas você não sabe onde, você não sabe quando, você não sabe quem, né? Você não sabe por que causa, por que falha aquele dinheiro está indo embora. Então é importante também entender, bom, o sistema tem esses dados e eu não estou usando, né? Então vale a pena eu começar a usar para atingir aquele problema? Se o meu problema é custo, fatalmente eu tenho que correr atrás disso. Não adianta eu querer tentar reduzir o orçamento, né? E não querer saber, não querer descobrir exatamente, né, até os centavos, onde que está sendo gasto, qual é a máquina que está mais gastando, né? E então eu preciso saber disso. Também tem informações que o sistema não faz parte do escopo do Sigma atender, né? Controle de produção, MRP, sistemas APS e outros, né? Ou seja, tem outros sistemas que tratam de outras áreas. O Sigma ele é voltado para manutenção. Então, se o resultado da tua empresa é muito fora da manutenção, o Sigma ele vai ajudar apoiando a produção da máquina, né? Mas ele não foi feito para isso. Então é bem importante você entender também, se o seu problema é outro, trate ele com outra ferramenta, né? Se o problema é manutenção, aí sim é um problema perfeito para o Sigma. Bom, então a gente já sabe, né, quais são as informações que a gente precisa. A gente definiu o problema, né? A gente pensou qual é o problema grave na minha empresa, ou qual é o grande problema que eu quero resolver, né? É o que? É restrição, uma restrição no orçamento que a gente não está conseguindo atender, é uma meta, por exemplo, de indisponibilidade que volta e meia eu perco o controle e isso acaba prejudicando, né? Qual é o grande problema? Bom, achei o grande problema. Qual é o resultado esperado? Sei qual é o resultado esperado. E eu quero saber qual a informação que descreve o problema, né? Por exemplo, a informação pode ser, se o problema é indisponibilidade de máquinas, o grande problema, né? A informação que eu quero saber é o tempo de parada, né? E assim vai, eu preciso da informação certa para o problema certo. Se o meu problema é relacionado a custos, eu preciso da informação de custos, né? Então, o que a gente precisa agora? Vamos dizer que a gente tem um sistema, o sistema tem as informações, tá? E a grande questão é a gente descobrir quando a informação é valiosa. Qual é na verdade, um dos grandes erros que alguns usuários do Sigma cometem, né? Verificar as informações quando já é muito tarde, né? Ou seja, tem um procedimento da empresa que eu faço meu relatório mensal e lá nesse relatório mensal eu vou extraindo as informações do sistema, ok? Monto meu relatório e lá no final do mês eu descubro o meu problema, né? Então lá no final do mês eu descubro que na verdade a minha disponibilidade aumentou, passou de um patamar que não deveria. Eu descubro que a frequência de quebra foi alta, eu descubro uma série de problemas e já não tem nada que eu possa fazer sobre isso, né? Então a grande questão é descobrir quando que o recebimento da informação seria suficiente, né? Em que tempo ele seria suficiente para que eu ainda pudesse agir sobre isso, né? Então, se você conseguisse completar aquela frase que está ali, se eu soubesse que, né? Se eu soubesse de alguma informação quando, né? Quando eu ainda tenho tempo de resolver esse problema, então eu poderia executar tal ação e esse problema poderia ser evitado ou minimizado, né?
Ou seja, o usuário do sistema, o que ele vai fazer? Ele vai ver quais são os problemas que a empresa dele tem, né? E ele vai descobrir como e quando o sistema pode gerar uma informação valiosa o suficiente para ele ir agir e resolver esse problema ou minimizar esse problema antes de acontecer. Então vamos dar aqui alguns exemplos, né, sobre isso. Por exemplo, se eu soubesse que o número de OS pendentes só está aumentando quando um colaborador está realizando um trabalho não urgente, né? Ou seja, eu estou vendo que o número de OS só está crescendo. Eu estou vendo que eu tenho um colaborador ali que está fazendo uma coisa que não precisaria fazer agora. Então, eu poderia priorizar o trabalho dele e esse problema seria minimizado ou evitado, né? Então, ou seja, o sistema já está me dizendo, de uma semana para outra, o número de OS aumentou, decolou. De repente, o planejador da manutenção, quem está trabalhando, não está sensível a isso, não está vendo esse número crescendo, né? E aí o que vai acontecer? Vai chegar o fim do mês, vai lá ser o relatório, vai ver que eu tive muito mais OS que foram abertas do que OS que foram concluídas. E aí já não tem tempo para fazer nada sobre aquilo, né? Então, essa é uma informação interessante. Se eu soubesse que o número de OS pendentes está crescendo em tempo, eu poderia fazer algo para minimizar isso. Outra questão é a restrição no orçamento. Se eu soubesse que o custo de peças, por exemplo, chegou a 80% do orçamento, quando ainda estamos na metade do mês, eu poderia verificar o que está sendo gasto e sinalizar aos envolvidos e esse problema seria evitado ou minimizado, né? Então, eu já vi que eu estou chegando perto do meu orçamento. Eu tenho que agir de alguma forma diferente, né? Eu não posso continuar fazendo a mesma coisa. Só que eu preciso dessa informação em tempo. Outro exemplo também é o cumprimento de programações, né? Então, se eu soubesse que as programações preventivas não estão sendo concluídas, quando já estamos quase no final do mês, eu poderia verificar o porquê desse fato e sinalizar os envolvidos e esse problema seria evitado ou minimizado, né? Então, mais uma vez, se eu sei da informação antes do problema se concretizar, eu consigo ter uma ação em relação a isso, né? Então, conclusão, né, nessa análise do problema. Por que dominar a ferramenta? A ferramenta que você está usando, o Sigma, ele gera informações todo dia, né? Saber a informação certa, no tempo certo, permite tomar decisões melhores. Se você só sabe da informação no final do mês, no final de um período, você já vai ter esgotado a possibilidade de fazer alguma coisa em relação a isso. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de informação no tempo que a gente ainda pode tomar uma decisão, uma atitude em relação àquilo. É uma informação a tempo de resolver o problema, né? Então, é isso que a gente vai buscar aqui nesse curso, né? Quem está fazendo esse curso avançado, muito provavelmente já realizou outros cursos do Sigma, já utiliza, né? E está buscando informação a mais. Então, qual é o objetivo aqui? É você pensar num problema sério que a tua empresa tem, né? Você pensar em como esse problema poderia ser evitado ou minimizado se você tivesse uma informação no tempo certo, né? Então, por exemplo, se meu problema é eu não estou conseguindo cumprir minhas programações preventivas, então o que eu posso fazer? Eu posso estabelecer, olha, eu tenho que cumprir 30 programações por mês, eu já tenho um monte de programações atrasadas, e eu vou mostrar lá no Sigma um indicador dinâmico que vai me dizendo, olha, 20 programações concluídas nesse mês, 25, 26, e assim eu vou vendo, assim o pessoal que está usando o Sigma vai vendo, e o pessoal mesmo vai se motivando para cumprir aquela meta. Isso também é um item que a gente consegue fazer no Sigma, né? Então, essa é a grande questão aqui do curso avançado de planejadores. Então, a tarefa agora é pensar em questões que a sua empresa tem, problemas que a sua empresa tem, né? E que informações são relevantes e que informações poderiam ser levantadas, né, em tempo real, para que esses problemas fossem minimizados.